Bem-vindo a mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics. Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers. Fala pessoal, eu sou Monique Femi. Hoje eu estou aqui no evento AI Data Leaders e a comunidade Data Hackers, é claro, em parceria com a Zorro Analytics. E a gente está no About Data para falar sobre temas relacionados à área de dados. E sabe quem eu trouxe aqui hoje? Marcela Simão, da Ultragaz. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É uma honra. E a gente vai estar aqui hoje falando um pouquinho sobre os desafios, principalmente dentro da área de dados, né? A Marcela que está aqui com a gente como coordenadora de dados, que lidera um time aí dentro da Ultragaz. E eu quero saber um pouquinho da sua história, de onde você veio, se é de São Paulo, se é de outro lugar. E aí, conta um pouquinho pra gente. Eu sou Marcela, eu sou natural de Belo Horizonte e moro aqui em São Paulo vai fazer uns 2 anos. Olha! Eu sou formada em sistemas de informação, eu estou no mercado de data mais ou menos uns 10 anos, faz bastante tempo. Eu comecei bem cedo ali, né, quando eu estava no estágio, onde eu me apaixonei por essa parte de dados. Eu até cheguei a dar uma migrada ali para uma outra parte de segurança, vi que não era muito aquilo que eu queria, voltei. E aí, desde então, eu tracei ali minha trajetória muito voltado para isso, para integração, ver a parte de engenharia, e hoje eu estou como coordenadora de dados ali na Ultragaz. Que legal! E como que é para você estar numa empresa de energia, né? A gente vê várias indústrias hoje do mercado que são muito segmentadas, e eu imagino que vocês devem ter vários ambientes, todo um ecossistema ali que trabalhe com dados. Como que é para você atuar com isso e ter um time olhando para essa frente de dados? É um desafio, né? Eu acho que a Ultragaz é uma empresa que ela é bem antiga no mercado, né? Ela se reinventou nesses últimos anos, que a gente saiu muito do mercado voltado para o GLP e está passando por uma transformação de migrar para ser um hub de energia. Olha. Né? Então teve ali a entrada de novas empresas voltado mais para biometano, energia elétrica. Né? Que legal. E acaba herdando toda ali, né, uma história de várias coisas legadas, né, e misturar um pouco com essa parte nova. Né? Na Ultragaz, muito para o mercado de dados, né? A gente começou ali em 2008, praticamente para montar o BI, a parte mais tradicional. Ótimo. E recentemente a gente fez a passagem para ir um pouco mais para a parte do futuro, né? Que é a parte de lake, de estruturar ali para poder fazer as análises, né? Ser mais data-driven, self-service junto com o negócio. Que legal. Né? Então ali é recente, né, se a gente vê um pouco ali dessa nova frente, né, de data lake, de machine learning, de inteligência artificial, e é um desafio ali, né, para consolidar tudo isso. Que legal. E durante esse processo que você já tem hoje dentro da empresa, como que é para você esses desafios, principalmente com relacionados a integrações, né? Porque imagino que você deve fazer tanto uma integração interna, por você também ter contatos ali com outros hubs, com outras empresas, mas possivelmente vocês também devem ter consultas do mercado mesmo, né? Como que é o desafio de vocês integrar tudo isso, né? Hoje a gente está numa trajetória de tornar a empresa mais data-driven e prover mais inteligência ali para o negócio. Né? A nossa equipe ali também dentro da Ultragaz de dados, ela teve uma mudança estratégica, né, nesse início de ano praticamente. A minha coordenação ela é super nova, né? Eu venho ali, iniciou esse mês, então assim, a gente está numa estruturação para prover mais inteligência e ser mais estratégico. Né? Então a gente para de ser um pouco operacional, né, de estar ali no dia a dia para promover mais inteligência para todas as frentes ali dentro da Ultragaz. Né? Então, assim, acaba que tem muito um culturamento que a gente precisa fazer, né, de todas as frentes, de todas as pessoas que vêm de outros negócios, né, não estão ali acostumados, né. Então a gente montou uma comunidade também dentro da Ultragaz para promover a cultura de dados, né, que ela chama Energidados. Que legal! Onde a gente faz workshops, ensina ali o pessoal da ponta para que a gente também consiga ajudar eles a entender o valor que eles podem tirar com esses dados. Que bacana. E como que é essa experiência da comunidade, né? Porque muitas empresas acabam formando suas próprias comunidades por algumas necessidades que surgem no dia a dia, né?
e acredito que isso, internamente acaba também engajando outras áreas para que tudo isso aconteça. Como que é tudo isso? Acaba que promove muito a retirada de insights, né? Eu acho que é uma troca que a gente faz com todo mundo que tem ali. Hoje a nossa comunidade tem quase 500 pessoas, né? Tem bastante gente de várias frentes, né? Tem o pessoal que está mais na ponta ali do operacional, tem o pessoal do comercial, tem o pessoal de marketing. Então, assim, acaba promovendo uma troca, né, muito rica. E também promove a questão do conhecimento, né? Que a gente sabe que se a gente deseja, né, que a empresa seja ali tomada a decisão baseada em dados, a gente precisa também ajudar que eles consigam tirar ali todo o insight que eles consigam, né? Então, assim, é muita troca, né? Eu acho que tanto nossa é o investimento que a gente faz e um retorno que a gente tem. Exatamente. Né? Porque sem essa troca não dá para a gente avançar e ir ali para a parte mais de IA generativa, nem nada disso, porque acaba que as pessoas, né, não estão ali, né, tão acostumadas quanto a gente, né? E é muito legal que hoje a gente já vê vagas dentro da Ultragaz que são da ponta, né, da área de negócio, que pedem conhecimentos voltados para dados, né? Então é um pouco, eu acho que dessa cultura que a gente promoveu ali, né, de todos esses anos que a gente tem da comunidade, que o pessoal já vê valor, né? E como que é para você, assim, ver isso? Porque dentro da área de dados, né, a gente tem vários quesitos que são também discutidos no mercado, né, porque onde a gente encontra várias barreiras quando a gente trabalha com outros times que não são da área de dados, mas que às vezes precisam consumir esse dado. Hoje vocês têm essa interconexão, talvez provida até mesmo pela comunidade, com outras áreas? Vocês estão à frente de alguma área em específica que não seja área de dados? Então, hoje a gente fez esse movimento, né, de montar uma equipe de inteligência de negócio, então ela fica centralizada. No passado a gente tinha cientistas e analistas ali voltados já para o negócio e na ponta, né, mas a gente fez essa junção para ficar mais centralizado e ter mais valor, né? Que a gente via que muitos dos cientistas que acabam ficando ali com o negócio não usavam todo o potencial da pessoa ali, da capacidade que ela tinha para promover, né, valor para a empresa. Então, a gente tem essa equipe estruturada onde a gente faz a interface dos projetos com as áreas de negócio. Né? Então, acaba que a equipe é centralizada, mas a gente acaba, né, tendo interface com todas as áreas ali, porque, de fato, o nosso cliente final são eles. Né? Exato. Então, a gente tem muita interface e troca com a área de negócio para poder ver o porquê daquela entrega, né? De saber o que realmente eles querem, porque às vezes eles não sabem o que eles querem. Exatamente. Né? Então, é essa troca que a gente faz, né? De ter ali a nossa parte mais de técnica, né? Junto com a equipe de negócio ali na ponta. E esse processo, muitas das vezes, assim, de descobrir o que realmente eles querem, como que é esse processo? Porque é muito engraçado que eu trabalhei em empresas de infraestrutura, depois eu trabalhei em consultorias voltadas na área de dados e às vezes a gente tinha essas necessidades, até mesmo a transferência da responsabilidade, né? Então eu tinha uma área que teoricamente tinha uma necessidade que provinha ali da parte de dados, a área de dados queria que essa necessidade chegasse de uma maneira que fosse mais estruturado, uma pergunta mais elaborada, ou que essa área descobrisse como que funcionaria isso, e no processo a gente acabava descobrindo ali que, no final das contas, como a área não sabia o que queria e a outra área não conseguia também dizer qual seriam os requisitos que teria que trazer para aquela frente, como que é para vocês isso? Isso flui de uma maneira fluida ou é uma construção que vocês ainda estão dia a dia? Eu acho que é um desafio, né? Porque tudo que a gente quer ali é que chegue tudo formatado, né? Com tudo que a gente quer. É o sonho de todo mundo, né? Mas assim, eu acho que vem muito da gente estar ali, né, provocando eles, né, vendo se realmente aquilo que eles estão pedindo faz sentido ou não faz. Então, assim, hoje a gente está nesse momento de promover essas trocas e colocar essa pulguinha ali atrás da orelha deles, né, para realmente vocês vão usar, não vão. Acaba chegando às vezes muitas coisas que são urgentes, mas às vezes não são. Então, assim, entender ali o momento. Eu acho que entender um pouco do momento, provocar, né, sempre. Às vezes chega muito um pedido já pronto, tipo, quero um painel, mas às vezes nem é um painel, né, que a pessoa acaba querendo ali. Então, eu acho que muita conversa, né?
E realmente promover essa cultura de sempre perguntar por quê, né? Por que você está querendo isso? É realmente isso que você quer? Né? É o momento, não é? Então, assim, eu acho que uma conversa, né? Sempre... Eu acho que acaba sendo também um processo de descoberta das duas partes, né? Até mesmo para saber quais são as perguntas que a gente vai fazer, entender também o que está acontecendo dentro dessa área, né? Para que você consiga... literalmente chegar numa conclusão do que deve ser feito, né? Talvez Sim. seja um pouquinho disso. Eu acho que assim, acabar corrigindo rápido a rota, né? Porque senão vai chegar lá na frente e vai ver que realmente não era aquilo e aí tem que começar tudo de novo, né? Então, quanto antes a gente descobrir que realmente não é esse o caminho, né? Fica mais fácil da gente corrigir para o caminho certo, eu acho. E hoje você está muito forte também, junto com os times de engenharia e talvez arquitetura de dados, certo? Isso. Dentro da Ultragaz a gente dividiu em duas frentes, né? Então eu cuido muito da parte de arquitetura e engenharia de dados, também fico com um pouco da parte de Power BI ali, um pouco do on-premise que acabou herdando ali para mim, e tem uma outra coordenação que fica mais com a parte de machine learning e de análise de dados. Então toda a parte ali de engenharia, todo o background para poder construir todas essas análises acaba ficando ali comigo. Tá bom. E aí um ponto que eu queria entender com você é porque a gente, do Data Hacker, a gente tem uma pesquisa que é State of Data e no ano de 2023 a gente foi mapear os profissionais de dados e era o boom da inteligência artificial, então a gente imaginou que teoricamente existia uma busca muito grande pela parte de cientistas de dados mesmo, a parte voltada à inteligência artificial, esses skills profissionais. Só que a gente começou a ver que quem estava ganhando mais, né, numa questão de salários, muitas das vezes, era o engenheiro de dados. Então, automaticamente, a gente também conseguiu identificar que, durante esse processo, enquanto está todo mundo falando sobre inteligência artificial, a gente olhou também para o mercado que está tentando também se readequar, ou tentando correr, ou se reestruturar numa parte muito forte de engenharia. Você acredita que hoje, olhando para uma visão de mercado, a gente está distante muitas vezes do que é inteligência artificial, ou a gente está mais preocupado com essa parte de estrutura, de engenharia? Como que você enxerga isso? Eu acho que engenharia é a base de tudo, né? Eu acho que se a gente não tem ali algo muito bem estruturado, acaba que dado por dado não vai conseguir alcançar a inteligência artificial. Então pode ser até muito por conta disso, né? Que às vezes se vende muito que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas, mas tem muito um trabalho ali para poder organizar, né? Colocar os dados realmente no formato que precisa, colocar governança. Então, assim, eu acho que a gente está numa etapa mais de estruturação, né? Para que a gente consiga resultados melhores ali quando a gente for, de fato, produtizar isso. Hoje a gente tem ali dentro da Ultragaz já algumas provas de conceito em andamento, né? Voltado mais para a inteligência artificial. E eu acho que é essencial a gente organizar, estruturar e ter governança, né? Porque acaba que se não tiver, vai virar uma bagunça geral, né? Então ter muito bem estruturado a parte de governança de dados. Que legal. E hoje, como que funciona essa parte de governança para vocês, assim, ou que vocês conseguem compartilhar com o time? É algo que é centralizado? É algo que... Como que acontece tudo isso? Na Ultragaz a gente tem uma área que cuida dessa parte de governança de dados, né? Ela está dentro da gerência de dados, mas ela não está debaixo da minha coordenação. Então é compartilhado um pouco com essa área de governança de dados. Então a gente fica ali muito mais na parte de capturar os dados, né, internos e externos, e divide essa responsabilidade com eles que vão fazer mais a parte de catálogo, identificar o dono e toda essa parte ali mais de governança de dados. Então é dividido ali essa responsabilidade com eles. Que legal, que bacana. Olhando aqui um pouquinho para o time de dados, né? A gente olha também as skills desses profissionais. A gente comentou sobre possibilidades também desses profissionais muitas vezes se destacar dentro de uma frente que vai além ali da camada de engenharia, muitas das vezes. E você hoje atuando com esse time, né? Que eu imagino que deve surgir diversas solicitações, né? Não só da parte técnica, mas principalmente da parte comportamental e de skills. Como que você enxerga que um profissional hoje, que está entrando hoje dentro da área de dados, muitas das vezes, e que ao mesmo tempo estima alcançar um cargo tanto de gerência, de coordenação, tem que se capacitar ao longo dessa trajetória, assim, até mesmo
com a sua experiência de tudo que você já viu até o momento nesses últimos 10 anos, né? Então, eu acho que a parte técnica não tem nem o que falar, né? A tecnologia muda muito, então quando eu entrei lá atrás, né, 10 anos atrás, era uma tecnologia, hoje é outra totalmente diferente, mas eu acho que eu só consegui me adaptar rápido a essas mudanças por conta de entender o funcionamento, né? Então, eu acho que quando a gente realmente entende ali o core e como funciona, né, a ferramenta se torna só um meio, né? Exato. Então, acaba que é um facilitador para que você migre ou aprenda uma ferramenta. Então, eu vim muito da parte de Data Stage ali, ETL, on-premise, né? E para migrar para a parte de Data Lake foi um desafio, porque era algo que eu não sabia, mas foi mais tranquilo porque eu sabia o core ali quando a gente fala de integração, né? Então, eu acho que para quem está começando ou para quem quer entrar nessa área, é entender o que você está fazendo, porque muitas vezes a gente funciona como robô. Então, a gente vai fazer um copia e cola, ou agora que tem ChatGPT, né? Tem todas essas tecnologias que facilitam e ajudam muito. Mas não está entendendo por que está usando aquilo ou por que está fazendo aquilo, né? Então, mergulhar e entender tanto a parte, né, do dia a dia, mas também a parte de negócio, né? Entender o que o negócio está funcionando ou o que está dizendo aquilo ali, qual que é aquela fonte de dado, né? Eu acho que isso é o que diferencia de um profissional para ir, né, evoluindo mais rápido ou não. Porque se a gente só for fazer o dia a dia, né, e entender só a ferramenta, a gente vai virar, né, um copia e cola. Exatamente. E é muito mais fácil de ser substituído por um copilot, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, entender o porquê, né? Entender qual que é o core daquilo, né? Eu faço uma integração, mas o que é essa integração, né, no fundo? Então, ter ali esse skill de buscar entender o que está fazendo, né? Eu vejo muita gente que está só fazendo, mas nem sabe, né? Está só fazendo ali o copia e cola e não está nem buscando entender o porquê está fazendo aquilo. Entendido. E hoje você está na área de dados, assim, foi uma área que você imaginou trabalhar? Ou você chegou assim, a área de tecnologia te escolheu? Porque eu não escolhi a área de tecnologia, eu falo que a área de tecnologia me escolheu, porque vim lá da roça, vamos dizer assim. Mas você imaginou chegar, assim, quero trabalhar com tecnologia? Como foi isso para você? Eu acho que me escolheu. Era algo que eu vim de uma formação, né? Eu fiz um técnico de eletroeletrônica. Nossa! Né, que eu já vi um pouco de programação, um pouco ali, né? Foi algo que você escolheu? Foi algo que eu escolhi. Então, assim, e por que você escolheu? Porque eu estava muito na dúvida de fazer telecomunicações, algo mais assim, voltado para eletrônica ou eletroeletrônica ali. E aí eu comecei a pesquisar, então eu vi muito essa parte de ciência da computação e eu gostava muito de computador na época, então assim... Mas isso era uma coisa que era de você desde criança, assim, você te fascinava, era isso? Era nesse nível? Era. Então assim, quando eu até fui prestar vestibular e tal, eu falava, gente, é isso ou que isso. Então era muito certo pra você? Era muito certo. E aí a parte de dados foi algo que eu fui experimentando nas matérias da faculdade. Então eu via coisas que eu me dava melhor ou não. Então eu sabia que tinha coisas ali que eu não gostava, né, que eu não queria fazer. Normal, né? Convenhamos, né? E aí, quando eu fui tendo essas matérias mais voltadas para banco de dados e tudo mais, eu fui gostando mais. Lá no meu início mesmo, o meu primeiro estágio não foi com dados, ele foi com design, web design. Totalmente diferente. Programação e tal. E eu gostava muito, só que aí depois que eu vi a parte de dados, eu falei, gente, não sirvo para fazer programação mais. Foi. E aí eu comecei a ir para essa parte de BI, de integração, e fui me apaixonando. O que você vê que mudou de lá para cá, assim, desde a época que você começou, e que você começou a entender que talvez a área de dados fosse uma possibilidade para você estar hoje? Talvez isso esteja muito atrelado ao seu propósito de vida, não sei, né? Eu acho que antigamente, parece que eu sou uma idosa, né? Não tinha tanto valor como hoje, né? Eu acho que como essa parte de valor, de trazer valor para as empresas, para os negócios, está muito latente hoje, acaba que é uma área que muita gente brilha os olhos e quer trabalhar. E é muito engraçado, porque quando o Data Hacker surgiu há
5, 6 anos atrás, quando a gente falava sobre ciência de dados, as pessoas falavam, é uma modinha, né? Não tinha o valor como a gente está tendo hoje, que é o boom hoje da inteligência artificial, por exemplo, né? E a gente vê muita gente de outras áreas migrando para essa área de dados, de ciência de dados. Então tem muita gente que veio do negócio ou fez outras faculdades ali, né, vindo para essa área. Então, assim, não era nada igual tem hoje, né? Era mais algo operacional ali, de ter um relatório ou de promover, né, um dash para uma área específica e tudo mais, do que é hoje. Hoje todo mundo da empresa se fala em dados. Eu desconheço uma área que não fale de dados ou que queira uma inteligência artificial ou que queira um painel ali, um indicador. Então, assim, hoje está muito mais, né, comum ouvir isso de todas as áreas assim das empresas, né? Que engraçado, né? E eu acho que não deveria ser assim, sabe? Porque, que nem a gente estava comentando agora, né? Hoje vocês têm essa proximidade muitas vezes com o time de negócios, né? Em que vocês acabam tendo essa troca, podendo ter essa comunidade internamente. E a gente começa a perceber que com o passar do tempo também, como as coisas vão mudando e a capacidade que as pessoas também têm de poder apostar em outras coisas que pode talvez até mesmo estimular esse propósito, né? Para você que já tinha esse propósito muito claro, assim, como que é hoje, assim, passar para o seu time ou até mesmo formar pessoas ou até mesmo um novo desafio que acaba surgindo para a equipe, não sei como que é lidar, às vezes até mesmo com a ansiedade, né? Porque cada pessoa tem um jeito, uma forma. Então, eu sempre tive muito líderes ali que me inspiravam de uma certa forma, né? Seja ali na questão de que me promovia e me capacitava de alguma forma ou que me instigava a fazer um trabalho diferente. Então, assim, eu sempre fui muito bem assessorada nessa parte, né? E talvez isso também tenha me ajudado um pouco a chegar onde eu estou agora. Né? Mas aí, passando um pouco para os meus liderados hoje, o que eu penso, tá? Como tem muita gente assim, nova na equipe, tem muita gente que também tem essa questão de ansiedade de que ferramenta eu faço, que linguagem eu aprendo, porque muda muito o tempo todo, né? Então, levar um pouco deles entenderem o core, né? Igual eu falei ali anteriormente, acaba que abaixa um pouco essa pressão de sempre estar querendo, né, aprender e mudar, e aprender e mudar. Eu acho que não dá pra gente ficar parado, porque, né, acaba surgindo tecnologias e a gente precisa ir avançando e usando elas também, né? Porque, por exemplo, surgiu o ChatGPT, por exemplo. Se a gente não se modela e aprende, é algo que a gente vai ficando para trás. Exatamente. Né? A gente precisa estar atento ali, né, e se aprendendo a todo instante, né? Mas não levar isso como uma ansiedade de que se eu não aprendo, eu tô atrasado, né? Então tem que equilibrar muito essa parte para não gerar ansiedade, né? E um sentimento de frustração, né? De que eu não vou dar conta, é muita coisa, porque muita gente acaba, né, se auto-sabotando às vezes, auto-sabotando, né? Nesse sentido de que não vou aprender porque é muita coisa, não vou dar conta e já começa com esse preceito na cabeça. Exato. Né? Imagina a pressão para você também, porque você tem a questão da entrega do resultado, mas a gestão desse time, muitas das vezes, que também está nessa pressão, e administrar isso tudo, como que faz, assim? Eu acho que com muita conversa, né? E entendendo o momento de cada um, né? No final, são pessoas, né? E eu acho que sem as pessoas a gente não alcança os objetivos. Então, a gente precisa também não passar uma pressão ali, né? De certa forma, para que as pessoas não consigam atingir os objetivos. Então, tá ali, né? Sempre em alinhamento junto com eles, para eles conseguirem trabalhar e serem produtivos da melhor forma, né? Lançando desafios, mas vendo muito ali o ponto de equilíbrio para que esse desafio não vire uma frustração. Né? Então, muitas das vezes eu posso lançar um desafio, olha, tenta fazer aí, mas falando, olha, eu tô aqui, se acontecer alguma coisa, eu te ajudo. Então, assim, deixar as pessoas evoluírem, né? E saber que eles têm esse ponto, né, de apoio, caso eles precisem, eu acho. Exatamente. Eu gosto muito, assim, dessa ideia, e eu queria também entender, assim, que acho que nesse processo também vocês devem ter muita colaboração de conhecimento, né?
Vocês devem, porque assim, vocês estão literalmente na base, como você comentou, né, dessa parte de arquitetura e engenharia, que automaticamente vai suportar tanto a parte ali de analytics ou até mesmo recursos relacionados à inteligência artificial, se esse for o caminho pelo qual vocês vão trabalhar numa linha ou ao longo do tempo. E essa troca de colaboração dessas tecnologias que se trocam, como que é essa participação do time junto com vocês? Ela existe? Existe essa troca? Vocês se incentivam? Sim, eu acho que desde o início, quando surgiu a equipe em si, a gente é muito baseado nessa questão de troca. Né? Até quando eu falei que a gente implementou a tecnologia, né, de Data Lake, fez toda essa migração. Grande parte da equipe ele não sabia nada do que estava fazendo, não sabia nem o que era um Data Lake. E foi algo que a gente foi construindo, né? A gente, claro, trouxe uma consultoria para ajudar a gente a aportar ali o conhecimento que a gente precisava, né? Porque também a gente precisava ali de acelerador, né? Mas a gente teve uma troca muito legal que a gente acabou aprendendo muito. E foi um dos pré-requisitos para a gente começar esse projeto, né? Olha, a gente está começando, mas a gente não quer algo que vocês façam e vão embora e a gente não saiba. Exatamente. Então, acho que é o sonho de qualquer um, né? Então teve muita troca, no sentido da gente aprender e hoje a gente conseguir, né, fazer coisas novas ou tomar decisões, muito por conta dessa questão de troca. Então, é algo que a gente sempre reforça e quando a gente está, né, trazendo pessoas novas, a gente fala, olha, é um propósito que a gente busca nas pessoas. Que legal. Né, que vocês troquem, porque também não adianta nada a pessoa saber de tudo e não compartilhar. É isso mesmo. Até porque se a ideia, teoricamente, é crescer a longo prazo, nada mais justo do que a troca também seja contínua, né? E a partir do momento que vocês atuam ali com outros times que também não são da área de dados, não dá simplesmente para você ter esse único conhecimento armazenado em um único lugar. A gente fez um podcast com o pessoal da Gerdau, e um desses podcasts eles comentaram que nesse processo que eles também tiveram assim de democratização de muitas coisas, de transformação data-driven e tudo mais que eles já fazem hoje no mercado, eles acabaram identificando ali também uma questão dos falsos heróis, né? Que eram aquelas pessoas que detinham aquele conhecimento e muitas das vezes era o desafio que eles tinham no meio do caminho para poder evoluir, tanto com a implantação de uma nova ferramenta ali no ambiente que eles estavam, quanto também poder passar esse conhecimento, essa troca. Hoje em dia, você lida com isso? Você já passou por isso? E o que você enxerga sobre? Você acredita que existe mesmo esses falsos heróis? Eu acho que sempre existe, né? Pessoas que não querem compartilhar ali, mas é o que a gente mais evita. Eu acho que hoje dentro da equipe a gente não tem ninguém com esse tipo de perfil, mas a gente pode ter interface com alguém ali que a gente vê que, né, é mais difícil de lidar, é mais difícil de explicar e tal, e com conversa e tentar, né, de certa forma, extrair alguma coisa desse tipo de pessoa. Eu acho que, assim, é algo que realmente atrasa, né, a empresa, porque acaba sendo detentora uma pessoa ou, né, algumas pessoas ali de algum conhecimento que, se aquela pessoa ficar doente ou sair de férias, a empresa não pode parar. Exato. Né? Então, até para a gente ter um pouco dessa questão, né, de licença, de férias, a gente sempre atua, né, com pares, né, para pessoas compartilharem conhecimento, responsabilidades também. Então, assim, é algo que ainda bem que hoje não tem ali nenhum perfil desse assim na equipe hoje. Mas é muito difícil de lidar, né? Porque quando eu trabalhava em uma consultoria voltada à área de dados, eles tinham uma solução e, inclusive, não era nenhuma solução muito conhecida aqui no Brasil. E quando a gente ia para a frente de implantação dessas ferramentas, dessas soluções, um dos maiores impactos que a gente tinha eram de times ou pessoas dentro desse processo que detinham uma informação e talvez tentar salvar ali, né, o seu cargo, o seu emprego, o medo, né, ao invés de abrir espaço mesmo para novas possibilidades e poder automatizar aquele processo, acabavam atrapalhando, até mesmo tardiando muitos processos, que eram processos simples às vezes, né? Não sei como você enxerga isso. E às vezes, né, hoje a gente pode estar precisando dessa pessoa, mas daqui a um tempo ela vai precisar também da gente. Então é uma troca que precisa ser feita, né? Então, assim,
a gente precisa cultivar, né, fazer essa cultura mesmo que as pessoas precisam, né, compartilhar e trocar, né, para conseguir evoluir também, porque senão vai passando o tempo. Exato. E só vai ficando para trás, né? Tipo, muitas dessas pessoas eu vejo que às vezes tem o perfil de não evoluir, parar meio que no tempo. E hoje eu acho que até com o avanço da tecnologia, né? Exato. Acaba que muda o tempo todo. E às vezes, por exemplo, né? Vai que a pessoa é super especialista em uma função que daqui X tempo já não existe. Já não existe, ou senão a empresa troca. E o que ela vai fazer? Ela vai sair da empresa, né? Então, assim, é complicado. E eu vou para uma polêmica, assim, que é a questão de a gente falou durante muito tempo, assim, dentro da área de dados, já mudando do A para B, que era a questão do prompt engineer, né? Se existiria ou não, a gente tem até, acho que, alguns conteúdos gravados sobre isso. Você acredita que ainda assim, na verdade, a gente já nem fala mais sobre o prompt engineer, né? Virou natural, né? Virou natural. Ou será que é uma skill, na verdade, que o profissional tem que ter, né? Como que é a sua visão para você? Você acha que o prompt engineer, ele realmente existirá em algum momento dessa face da Terra? Ou ele é uma skill que pode ser acoplada dentro da área de dados? Eu acredito que é uma skill, né, mas precisa ser muito bem fundamentado, né, porque tem pessoas que acham que fazem ótimos prompts ali, mas podem ser potencializados de certa forma, né. Então, podem ter pessoas que vão se especializar cada vez mais nisso para poder tirar mais valor e evoluir mais rápido, né. Mas eu acho que à medida que for passando o tempo, isso vai ser incorporado. Olha. Né? E assim, né, tá ali mais à frente, eu acho que tinha o termo de engenharia de prompt mesmo, né, de ter um cargo ali que faça isso. Eu acho que é necessário muito por conta, né, do início da tecnologia, das pessoas não estarem ali, né, acostumadas a fazer isso, mas à medida do tempo que a gente vai usando, vai se tornando ali, né, eu acho que um pouco mais natural, né, Exatamente. digamos. E é a chave, né? Porque às vezes você pede uma coisa de um jeito e se você faz o prompt certo, é totalmente diferente a resposta. Isso leva também o que a gente estava falando no início, que é muito dessa coisa de, por exemplo, até mesmo as áreas hoje não sabem fazer as perguntas certas. Né? Sim. E a gente fala assim, poxa, vai realmente existir uma profissão ou um cargo de uma pessoa que realmente sabe fazer as perguntas, né? Ou será que o ChatGPT já veio meio para quebrar isso e está tudo certo, né? Existe essa questão, né? Mas realmente, assim, a pergunta muda totalmente o contexto ali, né? Então, eu acho que tem muito conteúdo nesse sentido de coloca qual que é o seu perfil, o que você quer saber, com as palavras-chave e tudo mais, que acaba acelerando, né? E muda totalmente a resposta que você tem. E nesse processo, principalmente hoje com o seu time, vocês estimulam essa questão da pergunta, né? Até mesmo porque a gente tem essa questão dentro da área de dados que todo mundo tem que ser um certo autodidata, né? Muitas das vezes. E quanto mais técnico, né? Mais existe essa questão de... Não, tem certas coisas que você não pode perguntar no meio do caminho. Mas eu acho que em um ambiente de aprendizado, dependendo até mesmo do nível ou até mesmo da dificuldade, necessidade... Existe essa também dificuldade desse profissional, muitas vezes, de fazer perguntas que são simples, mas que são perguntas que vão mudar todo um projeto, por exemplo. Vocês têm essa cultura, muitas vezes, de poder fazer essas perguntas que, literalmente, possa evoluir, assim? Sim, eu acho que sim, né? A gente cada vez mais promove que seja feito isso. Não é 100% das vezes, né? Acaba que às vezes faz uma coisa e vê lá na frente que não era nada daquilo, volta e refaz, né? Enfim, acontece. Mas eu acho que cada vez mais a gente perguntando. Então, assim, quando chega algum tipo de demanda, por que você quer isso? Qual que é o retorno que vai ter? Né? Até pra gente classificar, né? Entre uma coisa que... E medir o esforço também, medir. Se realmente, que nem você falou, né? Às vezes chega uma pergunta, algo para vocês fazerem, mas às vezes nem aquilo que a pessoa quer. Sim, né? Muitas vezes. Então, assim, se a gente não pergunta e só faz, a chance de não ser e errar e ter que voltar e ter retrabalho é muito maior, né? Então, a gente, sim, estimula. Igual eu falei, não é 100%. Tem vezes que acaba chegando uma coisa ali, urgente, tem que fazer e é isso. E a gente vai ter que recalcular a rota depois, mas faz parte, eu acho, né? Esse senso de urgência para você acha que é um dos grandes desafios hoje que vocês têm? Eu sei que vocês têm mais desafios do que a integração de dados, integração com as outras áreas, né? Dado que não sobe, você vai fazer a integração lá com dado que é público. Sim.
Eu acho que sim, porque hoje tudo é urgente, né? Eu acho que não tem nenhuma demanda, uma demanda que chega hoje que não é urgente, né? Tipo, que já está atrasado. É aquela coisa, como está seu pipeline de dados, né? Como que está a sua prioridade, né? Então, assim, a grande maioria das coisas é urgente porque até o negócio tem outro time, né? Às vezes não pode esperar ou é algo crítico ali. Mas cada vez mais a gente tenta buscar se realmente está alinhado com a estratégia. É algo que está no OKR, faz sentido fazer agora, a gente pode esperar um tempo. E às vezes conversando a gente vê que não é de fato urgente, né? E não precisa ter todo aquele estresse, né, de realmente ali a pessoa ficar trabalhando, né, com ansiedade e tudo mais, porque é urgente, urgente, urgente. Então, assim, cada vez mais a gente tenta ir fazendo essa jornada de alinhamento com a estratégia, né, da empresa, para a gente realmente reclassificar, né, o que realmente de fato é urgente e para o negócio, ou realmente eu preciso fazer agora, ou que pode esperar, né, e aí a gente vai classificando dependendo ali, né, do que a gente vai conversando junto com as pessoas da empresa. Que legal. Você hoje enxerga que essa questão relacionada à produtividade, né, porque a área de engenharia, de arquitetura, é uma área que teoricamente que dá muitas entregas de vocês, né? Sim. Apesar de vocês estarem ali par a par com um time de negócio que tem uma necessidade diferente de vocês, ou até mesmo um time diferente de vocês, como você mesmo acabou de mencionar, existe uma questão também desse profissional que está ali numa parte mais operacional, né? Só entregando, né? Muitas das vezes. E uma questão do mercado que acaba querendo discutir, como que a gente vai medir essa produtividade desses profissionais? Você já parou para pensar sobre isso? Como que você enxerga essa camada, ainda mais olhando para o time de dados e até mesmo a qualidade do que chega essas entregas para vocês? Eu acho que, assim, até em conversas com o time, né, até essa mudança de vir os cientistas, vir alguns analistas ali para fazer coisas estratégicas, o time de engenharia cada vez mais se sente parte de um background que precisa preparar o terreno para alguém lá na frente provar valor. Então, que legal. É um desafio muito grande também tirar eles dessa sombra, né? De não serem só ali, né? Vai ficar recebendo demanda de analista e cientista e porque assumir o protagonismo. Meio que isso, né? O mercado vende um pouco disso, né? Tipo, você é o profissional de engenharia, você vai ficar numa área que você não vai ter contato com outras pessoas e você vai ficar recebendo demanda e você vai entregar a sua demanda. Sim. É um pouco disso que a gente enxerga. Quem às vezes, muitas das vezes vai provar valor, vai tirar um insight, é um modelo que vai ser criado com o dado que você carregou. Exato. Ou é um painel e nunca vai falar, foi a integração. Mas se a integração falha, aí sim eles vêm na área. Tá então, vendo? assim, é um desafio muito grande tirar, né, e eles assumirem esse protagonismo, né, de que, olha, a ideia é vocês proporem, né, verem ali o que faz sentido, vocês estão manipulando os dados, então, assim, vocês muitas das vezes conhecem muito mais do que a pessoa que está ali na ponta, porque vocês estão conectando, vocês estão manipulando, fazendo o tratamento, e também tem interface com o negócio, então pergunte, né, aprenda ali sobre os dados para sair dessa sombra e virar protagonista, né. E é uma jornada que a gente está construindo nesse momento para justamente não ficar ali, né? Só fica aqui recebendo demanda e entrega, né? Porque também precisa ali ter um tipo de certo protagonismo, né? E as pessoas enxergarem que é essencial, porque sem eles, né, sem a base ali, não vai acontecer nada, né? E olhando para tudo isso assim, que a gente comentou, qual que é o seu maior desafio, assim, numa camada de liderança mesmo? Porque, assim, a gente conversando tem todos esses desafios, mas acho que existe um desafio da Marcela também individual, até mesmo aonde você está hoje, né? Sim. Olhando para tudo que você quer conquistar também, imagino eu, né? Isso. Eu acho que o maior desafio é pessoas. Eu vim muito da parte técnica, né? Então eu fui aprendendo bastante, ali me desenvolvendo, fazendo cursos e tudo mais. E acaba que quando a gente está ali, né, igual eu falei, na engenharia ou na arquitetura, a gente está muito mais lidando com ferramenta, né? A gente pode ter ou não uma interface ali, né, com o negócio, mas mudando um pouco a cadeira, né, indo para a parte de liderança, a gente acaba assumindo uma outra frente, né? Que é, né, ali liderar, inspirar essas pessoas. Então eu acho que
nesse momento específico, o maior desafio seria esse, né? Então, assim, como que eu inspiro, de certa forma, essas pessoas que estão ali para que elas se enxerguem no que eu tô hoje, né? E sejam produtivos a ponto de entregarem o que eles precisam entregar, porque é um objetivo não só deles, quanto o meu. Exatamente. Né? E o que hoje a Marcela está fazendo para atingir esses objetivos, assim? Bastante coletando feedback, eu acho, das pessoas ali que estão junto comigo, fazendo cursos, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente aprende ou vendo ou conversando, mas tem coisas que a gente precisa investir ali certo tempo para poder aprender. E então, parece que a gente, cada vez que a gente sobe, mais a gente estuda e a gente não para, né? Então, assim, estudar, eu acho que não dá, eu acho que acaba que quando está numa carreira mais técnica, a gente está estudando ferramenta e tudo mais. Agora, né, um pouco mais sobre pessoas, mas a gente precisa também estar ali se atualizando, né, porque de certa forma as tecnologias vão evoluir, você precisa ter ali também um background técnico para poder fazer interface com essas pessoas que você está liderando, né. Então, acho que é isso, investir um pouco, né, em cursos mais voltados para a gestão de pessoas e sempre conversando com as pessoas ali do meu time, porque, igual eu falei, né, gente, hoje eu estou assumindo essa cadeira, não sei muito bem ali como vai ser, mas eu preciso de vocês para vocês me ajudarem a também evoluir. Eu vou ajudar, é uma troca, né? Eu vou ajudar vocês e vocês me ajudam também nessa parte de feedback, olha, não tá legal isso e tudo mais, e eu também vou contribuir com o crescimento e evolução de vocês. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma certa romantização, né, em cargos de gestão, muitas das vezes, né? E a gente fala pouco dos desafios. E a gente fala pouco desse processo, muitas vezes, de aprendizado, né? E ao mesmo tempo que parece que chega pronto, né? Já parece que chega pronto. E ou então quando chega, fala assim, você teve sorte. A gente que é mulher, ainda mais em área de tecnologia, né? Nós duas estarmos aqui hoje, por exemplo, muitas das vezes, para muitas pessoas é muito glamourizado, né? Existe um glamour que as pessoas colocam, mas é meio que aquela história assim, né? Eu falo assim, né? A gente aguentou muito e ainda foi simpática, né? Sim, Eu acho que isso. E também tem o ponto de que muitas das vezes, né, tem toda a sua trajetória e tudo mais, mas até parte das pessoas que estão ali, né, seja do seu time ou parceria de equipes parceiras ali, te colocar num pedestal que você não realmente não faz parte, né? Tipo, não precisa você estar ali, ser vista, né, como superior e assim, às vezes nem é você que se coloca ali, né? As pessoas, e isso distancia um pouco, né? Porque às vezes cria medo, né? Então, nem sempre é transparente quando cria esse certo de medo. Então, assim, não é muito legal quando assume esse ponto. Então, é um pouco disso também que eu tô tentando que não seja feito, né? Para que, olha, estamos juntos, nós somos um time e vamos junto nessa, né? E é legal você falar sobre essa questão do pedestal, porque o que eu entendi ao longo do tempo é que se a gente é muito bom naquilo que a gente faz, é óbvio que nós, como seres humanos, a gente tem que evoluir, né? Não adianta a gente ficar parado, o mundo vai passar, a idade vai chegar para todo mundo e a gente tem que evoluir. E muitas das vezes essa questão do pedestal, né, a gente fala assim, as pessoas acabam colocando a gente, eu concordo com isso, mas às vezes a gente também se coloca lá e a gente para ali. E não tem problema nenhum a gente reconhecer a nossa jornada, eu acho isso super significativo. Ainda mais a gente que é mulher também dentro da área de tecnologia, acho que é importante a gente reconhecer que a gente tem espaço para estar aonde a gente quer, né? Principalmente na área de dados, imagina na área de engenharia, né? A gente mostra até com os dados da pesquisa o quanto que a gente vem fazendo para que isso aumente, né, os números ali. E é muito disso que você falou, são pedestais que nos colocam e a gente também se coloca por essa grande massa colocar a gente lá e de repente tudo que era muito junto, essa troca que existe de repente fica muito afastada, né? Sim. E eu acho que também existe uma questão também das pessoas, muitas das vezes, de faltar um pouco do senso, né? De entender que existem pessoas ao nosso redor que também vão evoluir e tá tudo bem elas evoluírem e que bom que elas evoluam para que a gente também seja estimulado a poder evoluir dentro dessa frente, crescer, né? E crescer cada vez mais. E olhando assim para a sua jornada de mais de 10 anos aí, de tudo que você passou, qual é esse aprendizado que você tem assim nessa questão de
cara, eu não vou desistir daquilo que eu me comprometi a ser ou do lugar onde eu quero estar? Eu acho que esse assunto de, né, que é uma carreira, eu acho que majoritariamente masculina, né, não tem como negar isso. Não tem como negar. Eu acho que desde quando eu comecei a faculdade, eu via muito isso, porque a minha sala só tinha homens, né, tinham poucas meninas, muitas delas desistiam, né, teve até um episódio que eu não me esqueço, que foi bem no início, que chegaram os veteranos, né, que estavam lá, falaram, no terceiro período ela desiste. E isso me deu mais força para continuar, para falar, olha, não é bem assim, né? Exato. Porque sempre era assim, fica até o terceiro período, né? Não vai muito para frente. Então, assim... E parece que incomoda, né? Sim. E é usar um pouco disso para você ter força. Então, eu acho que tem episódios que acabam marcando, de certa forma. E isso faz com que você, de certa forma, né, evolua, né? E até tem um pouco, né, de provar para si mesma, né? Exato. De que você é capaz, né? Eu acho que um pouco até do pedestal, né? Muitas das vezes também a gente se auto-sabota, falando, não é para ser, eu não tenho todo o skill que precisa para esse cargo. Será que eu vou? Será que eu aceito? Será que eu não vou? Não tenho todos os requisitos da vaga, não vou me candidatar. E é muito de mulher fazer isso. Exato. Né? Porque, querendo ou não, eu acho que tem até uma pesquisa que fala que homens, se tiver, sei lá, 30% do que vai candidatar a vaga, e é isso. Mulher precisa ter quase 100% do que fala ali. E as vagas, quando a gente vê, muitas das vezes pede tanta coisa que é humanamente incapaz de uma pessoa saber tudo, né? Então, assim, e com medo mesmo, olha, tenho medo, mas vou encarar, né? É isso. Porque, enquanto isso, os homens estão indo, né? E essa questão de a gente ir com medo, porque às vezes, minimamente, você está preparada, entende? Não, se você chegou até ali, né? Exato. Tem gente que nem chegou na portinha, né? E é muito doido isso, porque é o que mais acontece com a gente, né? Sim. E o quanto a gente pede, a gente quer mais pessoas, até mesmo para poder abrir essas portas, a gente poder ensinar, a gente poder evangelizar, vamos dizer assim, esses quesitos mais relacionados ao aprendizado mesmo, né? E o quanto de espaço ainda tem pra gente. Sim. Semana passada, né, mas no início do mês, a Ultragaz ela tem uma parceria com uma ONG que chama FESO, que ela é de meninas, que elas têm cursos, né, contraturno voltado para tecnologia só de mulheres. É muito legal o trabalho deles. E eu fui lá fazer uma palestra sobre cultura data-driven, né? E vendo aquela sala, você fala assim, é o futuro que a gente espera. Exato. E eu acho que, assim, ver essas iniciativas aquece o coração de certa forma, porque o que eu falei ali com elas, né? Vocês precisam entrar no mercado de trabalho e encarar, porque a gente precisa de vocês. Exato. Né? Então, elas já estão dando o passo delas, que é indo, né, fazer uma formação, ter ali um conhecimento e não parar por aí. Né? Exatamente. Porque pode ser que tenha muitas pedras ali no caminho, né? Mas, de certa forma, não desistir. Né? E a gente realmente precisa. Hoje na minha equipe tem uma menina só. Olha. E é um desafio, né, que eu vou encarar ali para poder promover isso, né, de certa forma, para ter mais, né? Eu acho que até é um pouco de inspiração eu estar ali ocupando essa cadeira hoje. Né? O primeiro a gente deixar claro que assim não é a quantidade, eu acho que é a qualidade mesmo. Sim. É a gente falar realmente que o primeiro passo está sendo dado para que isso realmente aconteça, né? Porque eu vejo também, quando a gente fala assim, a minha entrada mesmo no Data Hackers, né? Quando eu consegui ocupar esse espaço, me questionaram assim, mas por quê? É que uma mulher não está ocupando espaço em uma comunidade que não é feminina? Eu falei assim, não, eu tenho que estar aqui porque o meu impacto hoje na comunidade vai ser muito maior para que a gente possa trazer mais mulheres e mais gente. E que as outras comunidades que também são femininas estão fazendo o papel delas e a gente vai se unir para que mais coisas aconteçam. E assim é um movimento contínuo, né? Sim, E ter ali, de certa forma, você, né, inspira outras que também queiram seguir essa carreira. E muito funciona como espelho, né? Se eu não vejo ninguém ali no que eu quero, né, promover para o meu futuro, fica muito mais difícil de eu falar que é possível, né? Exato. E quando a gente vê ali mulheres, né, na diretoria, presidência e tudo mais, fica muito mais factível, eu acho, né? De que é possível seguir e trilhar isso.
Que legal. E aí, Marcela, vou perguntar para você. Você quer essa mulher de inspiração, até mesmo olhando para a sua jornada, para a sua trajetória, de tudo que você viu dentro da área de tecnologia, até mesmo na questão do seu estudo, da sua formação. Para as meninas que você viu há semanas... Para as meninas que você viu há semanas atrás, como que você enxerga essa transformação, principalmente da nossa sociedade hoje? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem poucas mulheres, eu acredito que a gente também tem homens que promovem para que mais mulheres também estejam dentro da área de tecnologia. E eu que acompanho isso há muito tempo. Claro que a gente tem ali uma pequena minoria que a gente fala assim, poxa, né, que existe esses tipos de pessoas. Mas conta pra gente, assim, o que te move realmente, assim, nesse propósito que te levou também a estar hoje nesse cargo de gestão, muitas das vezes, né, com esse time, fazendo tudo que você faz hoje e trazendo essa inspiração para todos que estão ao seu redor. Eu acho que, assim, o que eu desejo é inspirar cada vez mais, né? Eu acho que as meninas, né, as mulheres que estão ali para poder ingressar ou que estão, né, mudando, tem muitas mulheres que estão mudando e migrando para a parte de dados. Então, o meu propósito é inspirar, né, que elas consigam e se vejam ali. Eu acho que esse papel de mudar, né, esse mundo que a gente vive hoje e trazer mais diversidade é compartilhado, né? Também não dá para que os homens não assumam, né, um pouco desse papel, porque hoje as lideranças são majoritariamente masculinas e a gente sabe que é as lideranças que vão estar promovendo cada vez mais, né, contratando ali. Então, se eles também não estiverem engajados nessa causa, não adianta, né? Então a gente precisa realmente, né, de ter esses líderes engajados, né? Eu acho que tem o movimento de uma puxar a outra e realmente é isso que acaba me movendo, né? De que eu quero ajudar o quanto mais eu conseguir, muito pelo que eu vivo e pelo que eu passei, eu acho, né? E eu acho que a gente também precisa compartilhar isso com os homens ali. Eu acho que cada vez mais falar sobre a causa, né, que não é algo que já acabou, que está normalizado. Exato. A gente realmente precisa ali, né, equalizar isso e contar com a ajuda deles, né? Eu acho que levar dados, né, mostrar realmente, fazer testes de pescoço, né, tanto da diversidade de raça e de gênero, né? E se incomodar, né? Exatamente. Porque realmente não é normal não ter um time ali diverso, né? E isso também traz ganho, né? Porque são outras opiniões, né? Opiniões, discussões. Então acaba trazendo também ganho, né? Então eu acho que, e falando do assunto, e quem está incomodado que se incomode. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Muito legal. E antes de a gente se caminhar para o fim, eu queria entender um pouquinho sobre sua visão de futuro, né? Mas sua visão de futuro do que você vê hoje, principalmente da área de engenharia, porque você mencionou que muitas tecnologias de pouco tempo atrás, 10 anos atrás, um pouco antes, até mesmo quando você começou a estudar e sua formação é muito diferente hoje de tudo que a gente vê hoje na área de dados. Qual que é a sua visão hoje do futuro dessas tecnologias e principalmente para a área de dados, para a área de engenharia, arquitetura, que acaba ali alimentando todo um ecossistema dentro das empresas? Eu acho que o futuro não tão futuro é a parte de IA generativa, né? Eu acho que traz ganho de produtividade em diversas frentes, né? Eu acho que mais voltado para a parte técnica de arquitetura e de engenharia acaba sendo mais rápido fazer algumas coisas porque ganha produtividade, né? Então, de certas formas, às vezes a gente precisa entender algo muito complexo ou uma query muito complexa e isso consegue ajudar a gente de uma certa forma muito mais rápido do que, de fato, a gente parar ali para poder analisar. É verdade. Mas não só se apoiar nisso, porque precisa ter o critério da pessoa identificar se é bom ou não, né? Também não adianta só usar e falar que está tudo certo e não validar, né? Tem esse desafio. Mas eu acho que cada vez mais promover esse tipo de uso para ganhar produtividade, para de fato focar no que é importante. Exato. Né? Para trazer valor ali para a empresa, né? Para o seu dia a dia e não ficar ali, né? Às vezes a gente tem muita questão de parte de documentação, que hoje, né, ajuda, parte de apresentação, então, assim, resumo de reunião, então, assim, são coisas que a gente fazia ali e acaba consumindo tempo, né, do nosso dia a dia,
que vão ajudar a gente de certa forma, né? Então, exatamente. Eu acredito que, assim, usar cada vez mais para ajudar a gente a produzir melhor, né? E com mais qualidade. Mas não esquecer de validar, porque às vezes pode dar alguma coisinha ali e não dá para colocar direto em produção o que tá saindo ali. Com certeza. E documentação para vocês, principalmente dentro dessa área, é muito importante, né? Sim, Como que é essa questão, agora, antes de a gente ir para o fim, vou fazer mais uma pergunta, voltando para a parte da documentação, porque discutindo com algumas pessoas, né, até mesmo sobre essa democratização da informação, né? Geralmente a documentação é feita por um time técnico que alguém vai consumir em determinado momento. E vocês que têm acesso a outras áreas que acabam trocando informações, vocês têm algum movimento ou já foi discutido sobre essa questão de documentação que o próprio time, sei lá, de negócios acaba consumindo, ou essas trocas acontecem além da documentação? Tem certos tipos de documentações que a gente acaba fazendo compartilhado, né? Eu acho que a gente precisa muito do apoio da parte de negócio para poder catalogar, fazer a parte, né, de descrição de negócio, porque são outros termos, às vezes, né, a gente está ali lidando com coisas mais técnicas, de banco de dados e tudo mais, que muitas das vezes lá na ponta eles não vão entender o que está sendo falado, então precisa ter ali essa troca, né? E tem a parte técnica para compartilhar com as outras pessoas técnicas que estão chegando e entender o que foi feito, né? Então ajuda muito nessa parte de passagem de conhecimento. Exato. Né? Para que não fique ali realmente pessoas que só elas saibam e não consigam dar outras pessoas dar manutenção. Né? Exatamente. Então vão ter certos tipos de documentações que precisa ter, parte de negócio, né? Que vai ter mais explicado ali e tudo mais, o conceitual, né? E tem partes mais técnicas que é para compartilhar com pessoas técnicas que realmente precisa ser técnico, né? Que não adianta ali ter uma linguagem mais de negócio, porque quando a gente precisar dar uma sustentação ou fazer qualquer tipo de manutenção ali, precisa estar bem descrito, né? E bem documentado para conseguir passar o conhecimento, né? Que legal. E como, para fechar esse episódio, onde defendemos aí a camada de engenharia, de arquitetura, né? Porque geralmente a gente fala de analytics, né? Que é super importante. A gente também fala sobre essa questão de voltar da IA generativa e inteligência artificial. Mas a ponta entre esses dois caminhos acaba sendo muitas vezes a parte de engenharia que contribui para esses times, tanto da área de negócio, tanto da área de resultados, principalmente para a empresa. Qual que é a mensagem final que a Marcela vai deixar para essa câmera aqui, como uma cápsula do tempo, literalmente, que você gostaria de deixar tanto para o seu time, para a sua equipe, para a sua família, para a sociedade em geral, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, dados por dados, não vai mover ali o negócio da empresa, né? Eu acho que a gente precisa conhecer ali o que a gente está carregando, né? Eu acho que a engenharia e a arquitetura tem um papel essencial em toda essa jornada que está sendo construída de Advanced Analytics, de Machine Learning, porque precisa estar bem estruturado e a gente consegue potencializar isso de uma certa forma, né? Então, capturar mais a essência do que está sendo desenvolvido, entender mais, né, por trás do que está sendo feito, para conseguir, de certa forma, alavancar o uso desses dados, né? Eu acho que a gente tem um papel muito importante nessa estruturação, né, para que lá na frente, quando a gente faça IA, esteja, né, condizendo com as respostas, né? Não adianta nada eu subir um dado que está sujo ou incorreto, porque a resposta vai ser suja, né? Então eu acho que tem um papel muito essencial, né, de ajudar a chegar mais rápido, né, no Advanced Analytics. Que legal. E como faz para encontrar a Marcela? Se alguém quiser encontrar com você, te chama no LinkedIn, trocar uma ideia, saber um pouco mais. Estou super disponível, Marcela Simão, Instagram, LinkedIn, vocês podem me encontrar lá. Pode conectar, bater um papo se tiver dúvidas, né? Acho que trocar é a melhor forma da gente adquirir conhecimento. E obrigada mais uma vez. Imagina, pelo convite. Eu que fico agradecida por você estar aqui com a gente. A gente que acaba se conhecendo ali muito pouco, mas muitas pessoas falam muito bem de você, sobre toda essa gestão. Parabéns também. Obrigada. Por elevar mais um passinho na sua carreira e na sua jornada. Eu acho que isso é representativo a tudo que você representa. Acho que não só na área de dados, mas o que você é como pessoa. E eu acredito que
você subir mais um pouquinho, você leva mais pessoas para chegar nos objetivos que elas também querem. Então, na verdade, é um presente ter você aqui. Obrigada. E eu acredito que nada nessa vida é por acaso, as coisas acontecem como tem que acontecer e assim, estou muito, muito feliz mesmo de ter você aqui. Tá bom? Obrigada, obrigada, gente, obrigada. Imagina. Bom, se você quer conhecer um pouquinho mais a Marcela, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio, você pode ir lá, linkar e conhecer e poder falar um pouquinho mais com a Marcela. A gente se encontra nos próximos episódios. É uma honra ter aqui vocês com a gente no About Data da Zorro Analytics, em parceria com a comunidade Data Hackers, e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers.